Você já se perguntou por que um dos maiores nomes do sertanejo brasileiro decidiu, do nada, mirar a presidência da República? Gustavo Lima, o embaixador, está mesmo disposto a comandar o Brasil ou tudo? Isso é parte de uma estratégia ainda mais ousada? Quando um artista milionário, investigado por lavagem de dinheiro e com histórico de polêmicas, anuncia que quer ser presidente, a pergunta que fica é: o que ele realmente quer proteger? Por que agora? Por que não antes? E principalmente, será que ele está tentando usar a política como escudo para escapar da cadeia? A verdade é que Gustavo Lima enfrenta uma série de investigações que colocam seu nome em xeque. Em um dos casos mais graves, ele foi associado a um esquema milionário de apostas ilegais, lavagem de dinheiro e uso irregular de verbas públicas. Teve passaporte bloqueado, enfrentou bloqueio de bens e chegou a ser alvo de pedido de prisão preventiva. Mas, curiosamente, tudo isso começou a mudar no momento em que ele passou a circular nos bastidores da política. Encontros com figuras influentes, acenos a partidos poderosos e, de repente, o discurso muda. De cantor perseguido para patriota disposto a salvar o país. Essa movimentação levanta suspeitas legítimas. Quando alguém como Gustavo entra na política, ele não entra só com ideias. Entra com proteção institucional. Entra com assessoria jurídica de alto nível. Entra com blindagem. E mais importante, entra com foro privilegiado. Como político eleito, investigações contra ele deixam de ser conduzidas por juízes comuns e sobem diretamente para os tribunais superiores, onde tudo é mais lento, técnico e menos exposto à imprensa. Isso sem contar o escudo político. Qualquer acusação vira perseguição. Qualquer investigação pode ser tratada como tentativa de silenciar uma voz do povo. E tem mais. Gustavo não está sozinho. Nos bastidores, ele já é visto como uma peça-chave para unir parte do eleitorado conservador, órfão de liderança após escândalos recentes. A direita tradicional enxerga nele um novo Bolsonaro, midiático, popular, polêmico e com forte apelo em regiões estratégicas do Brasil. Mas será que esse apoio é genuíno? Ou é apenas mais uma troca, blindagem por visibilidade? A pergunta que não quer calar é: um artista que acumulou milhões nos palcos, envolvido em polêmicas milionárias, que agora decide virar presidente, está mais preocupado com o povo ou com o próprio CPF? Fique atento, porque nos próximos trechos vamos revelar conexões, movimentos ocultos e alianças silenciosas que podem explicar por que Gustavo Lima está realmente entrando na política e como isso pode mudar tudo, inclusive o destino de seus processos criminais. Mas afinal, o que realmente muda quando um investigado vira político? No Brasil, a política virou um dos caminhos mais eficazes para escapar da justiça. Quando Gustavo Lima acena para a presidência da República, ele não está apenas mirando o cargo mais alto do país. Ele está mirando proteção, poder e, acima de tudo, blindagem. O foro privilegiado, por exemplo, é uma espécie de escudo jurídico que impede que qualquer juiz comum investigue ou julgue políticos eleitos. Só tribunais superiores têm essa competência, e todos sabem que esses processos são mais lentos, burocráticos e facilmente influenciados por acordos políticos. Isso significa que, se eleito, qualquer investigação contra Gustavo passaria a ser tratada em outro nível. Um nível onde as decisões não são apenas jurídicas, mas também políticas. Além disso, a narrativa muda. Um artista acusado de lavagem de dinheiro pode ser julgado como criminoso, mas um político em campanha pode se apresentar como vítima de perseguição, como alguém que está sendo atacado por incomodar o sistema. Essa estratégia de inversão já foi usada por outros nomes da política brasileira e é altamente eficaz. Gustavo Lima tem milhões de fãs, dinheiro, alcance digital e poder de mobilização. Ele pode, com poucos vídeos e postagens, transformar acusações sérias em teoria conspiratória. Pode alegar que está sendo calado por querer ajudar o povo. E nessa distorção da realidade, ganha apoio popular, inclusive de quem desconhece os detalhes dos processos que o cercam. E não para por aí. Nos bastidores, ele já está sendo articulado por partidos com histórico de proteger seus aliados a qualquer custo. Pessoas próximas relatam que o movimento político de Gustavo não é isolado. Há interesse de deputados, senadores e ex-ministros em impulsionar sua imagem. E todos sabem que, se ele crescer nas pesquisas, passa a ser moeda de troca valiosa nas eleições. Alianças, tempo de TV, verbas de campanha, tudo isso entra no jogo. E quanto mais ele avança, mais difícil fica para a justiça alcançá-lo. É o jogo da impunidade disfarçada de ambição patriótica. Vale lembrar que até a própria família de Gustavo Lima demonstrou resistência à ideia de ele se candidatar
Pessoas próximas disseram que Andressa, Suíta e outros familiares tentaram fazê-lo recuar. Será que foi apenas medo da exposição? Ou será que lá dentro sabem que essa aventura pode ter um preço muito mais alto do que a fama? Porque quando um artista entra na política não por ideologia, mas por sobrevivência, o risco não é só para ele, é para todo o país. Agora imagine o cenário completo. Gustavo Lima se lança oficialmente. Candidato à presidência, entra em campanha com apoio de grandes partidos, vira figura central no noticiário, lota comícios, domina redes sociais e alcança milhões com uma simples frase. Nesse palco político, as acusações que antes pesavam contra ele passam a ser vistas, por muitos, como ataques coordenados. Não importa mais o conteúdo dos processos, mas sim a versão que ele consegue impor. E essa versão é poderosa. Um homem simples, do interior, bem-sucedido, que agora sofre por ousar enfrentar o sistema. Uma narrativa perfeita para mobilizar massas e camuflar intenções. Só que o verdadeiro palco não é a eleição. O jogo real acontece nos bastidores. Mesmo que Gustavo não vença as urnas, o simples fato de entrar na corrida transforma sua posição no tabuleiro. Ele se torna influente politicamente, passa a negociar com deputados e senadores, ganha espaço nos programas eleitorais, vira interlocutor de empresários, líderes religiosos e influenciadores. E todo esse capital político pode ser trocado por favores, alianças, blindagens. Ou seja, ele pode perder nas urnas, mas sair vitorioso naquilo que realmente importa para quem está acuado por investigações, tempo, proteção e imunidade informal. E se ele ganhar, aí o cenário muda de patamar. O presidente da República tem acesso a segredos de Estado, comanda instituições, nomeia ministros do Supremo, escolhe procuradores, define o orçamento da União. Isso significa poder real para influenciar diretamente os rumos de processos contra si e contra aliados. A justiça, que já é lenta, passa a ser politizada. A imprensa que tenta expor passa a ser desacreditada. E o povo, muitas vezes seduzido pelo carisma, se torna defensor de alguém que pode estar usando o cargo mais alto da República como refúgio e não como missão. Gustavo Lima conhece como poucos a arte do espetáculo. Ele sabe quando sorrir, quando chorar, quando silenciar e quando inflamar. E agora, mais do que nunca, ele está colocando essas habilidades a serviço de um projeto muito maior. A dúvida não é se ele quer ser presidente. A dúvida é: o que ele realmente quer proteger ao entrar na política? Seu legado? Sua fortuna? Sua liberdade?